Meu nome é Aline Pires e nessa aula de hoje nós vamos tirar uma dúvida muito cruel das pessoas, que é como saber se foi Deus que falou e o que fazer com o que Deus falou. Todas as palavras proféticas recebidas, assim como também sonhos e visões, devem ser muito bem cultivados por nós. Porque todas as pessoas que falam com você, amigos, qualquer relacionamento, geralmente vão continuar falando se veem que você está prestando atenção. Bom, com Deus não é diferente. Quando Ele fala comigo e com você, à medida que nós prestamos atenção e cultivamos esse relacionamento, mais Ele vai falar comigo e com você. Mas e então, como é que eu vou saber se é Deus, se a profecia, se o sonho, a visão veio dele e como é que eu vou aplicar o que eu estou recebendo? Nós vamos começar com um ponto bem importante para iniciar esse processo. São 4 pontos, pega o seu papel e sua caneta e anote aí. O primeiro ponto e a primeira fase é a fase da revelação. É quando você recebe a palavra profética, o sonho ou a visão. Essa parte é muito importante porque, de novo, você precisa receber e cultivar o que está sendo recebido. Essa fase é a fase quando você escuta, entende que algo está acontecendo e que Deus pode estar falando com você. E o primeiro passo a tomar quando se recebe uma revelação ou uma profecia é cultivar aquilo que foi ouvido e prestar atenção, ou seja, meditar, pensar naquilo que aconteceu e orar a respeito do que foi ouvido. O segundo ponto muito importante também é a fase da interpretação. É quando você recebeu, percebeu que Deus estava falando com você de alguma forma e mesmo não estando muito certo se foi a voz de Deus ou não, é onde você vai orar e buscar de forma intensa entender, compreender o que foi falado. É nesse momento que você pega a profecia ou o sonho ou a visão que você teve, entende que pode ser Deus falando e começa a orar sobre o que você ouviu. É nessa fase onde você vai orar todos os dias buscando a Deus e também na palavra de Deus, entender sobre os símbolos ou sobre as palavras que foram faladas durante a profecia, o sonho ou a visão. O terceiro ponto é o ponto onde nos perdemos, que é o ponto da aplicação. A fase da aplicação de uma profecia, sonho ou visão é de suma importância para o sucesso do que aconteceu antes. Por quê? Porque é nessa fase onde nós ouvimos, achamos que é Deus e mesmo sem ter muita certeza, tentamos aplicar o que ouvimos e vimos na visão, no sonho ou na profecia. Essa é a parte onde muitos se embaraçam, porque é nessa fase onde nós podemos e devemos entender que há um tempo para todas as coisas. É nessa parte, é na parte da paciência do processo, onde nós nos perdemos, porque a aplicação é depois que você recebe a revelação, é depois que você entende ou consegue interpretar o que você ouviu, é que você vai aplicar. E como aplicar? Orando, esperando respostas de Deus, procurando discernimento, ouvindo cada vez mais, com mais detalhes sobre o que foi falado anteriormente. É como se você ouvisse uma aula ou assistisse um vídeo, mas precisasse assistir várias outras vezes para entender com profundidade o que foi ensinado. A mesma coisa acontece com as profecias que você recebe, os sonhos e as visões que você tem. A fase de aplicação é onde você volta a ouvir, a examinar de forma muito minuciosa o que você ouviu durante os seus sonhos e as suas visões e as profecias que você recebeu. E o quarto e muito importante ponto é a fase da proclamação. O que é a proclamação? Geralmente, quando recebemos uma profecia, temos um sonho, uma visão,
a primeira reação que temos é ligar para alguém, é mandar um áudio no WhatsApp, é compartilhar com alguém aquilo que aconteceu naquele tempo da palavra ou na noite anterior. E esse ponto é o ponto onde falhamos, porque a fase da proclamação é a última fase após receber uma profecia, um sonho ou uma visão. Essa fase é a fase de falar, de comunicar a outras pessoas o que você ouviu da parte de Deus. E por que erramos? Porque a iniciativa geralmente é proclamar logo depois que acontece. E aí que está o erro. Nem todos estão prontos para ouvir o que você recebeu da parte de Deus. Só que nós nos lembramos da vida de José, onde ele imediatamente compartilhou com seus irmãos um sonho e os seus irmãos não estavam preparados para ouvir. A fase da proclamação é muitíssimo importante, porque depois que você entende todas as fases da profecia que você recebeu, discerne que veio realmente de Deus, você também vai discernir em espírito, através do Espírito Santo de Deus, como e quando proclamar aquilo que você ouviu. Não se esqueça que as palavras que Deus emite a você, geralmente são para você. Então, há às vezes a necessidade de proclamação e às vezes não. E essa fase só é entendida em intimidade com Deus. É buscando por uma interpretação, é buscando por uma orientação e discernimento das palavras ouvidas de Deus, é que nós entendemos o momento de proclamar. Quando, como, a quem proclamar. Assim como você, eu também fico bem curiosa quando recebo uma palavra profética. Será que veio de Deus? Será que foi a pessoa que falou do coração dela? Assim também como sonhos, será que veio da minha alma? E é nesse momento onde eu aplico essas 4 fases e espero em Deus por uma resposta. Se o vídeo de hoje te ajudou, foi interessante para você, ajudou naquele momento ou na parte que você está vivendo, que você precisa de discernir, eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário, compartilhasse a sua experiência e até mesmo a sua pergunta por curiosidade, porque é o seu comentário e a sua pergunta que me ajuda a produzir os próximos vídeos. Então aperta o botãozinho aí de se inscrever, deixa um like e nos segue nas redes sociais para que a gente possa continuar compartilhando os nossos sonhos, visões e outras revelações.